Pessoal, nós iniciamos esse ano falando sobre o coração, né? Uma intenção nossa foi trabalhar essa ideia do quanto nós conhecemos o nosso coração e do quanto ainda não conhecemos do nosso coração. E aí, por isso, justifica a série Conhecendo o Coração. E começamos, né, no início deste ano, e hoje é o último domingo do semestre, então nós vamos fechar essa série hoje. E eu queria só lembrar a forma como nós começamos, né? O que a gente quis dizer quando iniciamos. A gente começou pensando sobre o coração enganoso, né, de Jeremias 17, 9 e 10, quando ele diz que nós, por nós mesmos, não somos capazes de conhecer o nosso próprio coração. Essa é uma missão para muito além de nós. É o próprio Espírito Santo de Deus, é o Senhor que esquadrinha, né, que parte em pedaços e que é capaz de fazer com que nosso coração seja conhecido. E isso faz muito sentido, porque se você não conhece minimamente seu coração, você será uma pessoa levada de um lado para o outro. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é o ponto de chegada, né? É o destino final. O Senhor é aquele que entra lá no mais profundo do nosso coração e coloca o destino final, né? Que é justamente Ele, a eternidade, a casa dele, né? O jardim. É Ele que tem essa missão de colocar no profundo do nosso coração a esperança, como o autor de Hebreus fala, que a esperança é como uma âncora firmada no trono de Deus. É como se a gente tivesse, não sabemos explicar porquê, mas é como se dentro, no mais profundo do nosso coração, existisse algo a ser alimentado com uma esperança inconfundível. E essa esperança é o reino de Deus. O coração, ele representa esse nível mais profundo da consciência humana. É esse lugar de governo, né, da nossa vida. Quando o nosso coração está bem, a gente pode, inclusive, tropeçar em algum momento, mas esses erros, essas dificuldades, essas faltas de sabedoria, elas podem ser, de certa forma, corrigidas com facilidade, mais rápido, porque nosso coração está bem. Quando o nosso coração não está bem, ou seja, quando ele está mal, quando estamos feridos, quando a gente está com muito lixo acumulado, pensamentos destrutivos, normalmente a gente tem a tendência de ir por caminhos que não são fáceis de voltar. Os erros vão se tornando hábitos e arrumamos diversas desculpas para a gente continuar nesses descaminhos. A gente acha que o nosso coração está sob o nosso governo, mas, na verdade, o que está sob o governo da nossa vida são esses lixos, esses sentimentos não tratados, essas feridas no nosso coração, né? E há um grande perigo nos nossos dias, quando aumenta o nível de sofrimento sobre a terra, a tendência nossa é de esquivar e de achar pretextos, né, para a gente fazer a nossa vontade. E acaba que o nosso eu se torna esse opositor do nosso coração. Aquele coração que o Senhor deveria guiar, que o Senhor deveria guardar, de estar guardado nele, acaba sendo afetado pelas nossas dores, nossos achismos, nossas presunções, nossas arrogâncias, e isso tudo começa a governar nossos sentimentos. Foi mais ou menos esse o pano de fundo, de objetivo que trilhamos nesses 6 meses falando sobre o coração. Inclusive hoje, ao final dessa reunião, eu vou propor uma enquete lá para você compartilhar
qual das séries que nós já compartilhamos aqui de sermões que mais te marcou, que você tem lembrança. Mas, sem sombra de dúvida, essa do coração foi uma particularmente especial para mim. Foi um duro exercício conhecer esse desconhecido do meu coração. Por isso que Provérbios, né, vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Dele procede as fontes da vida. A palavra guardar ali tem uma raiz na ideia de cercar com um leão. Né? Coloca o leão à porta do seu coração e só deixa entrar aquilo que quem tiver acesso ao leão, né? Quem conseguir domá-lo. Então, que Jesus esteja sempre na porta do nosso coração, do meu e do seu, e que aí só entre pessoas ou só passe para dentro do nosso coração aquilo que passar pelo leão. Amém. Jesus mesmo disse aos discípulos, em Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu quero propor 2 perguntas para você. Você está cansado? Se você está cansado, significa que você não está achando ele. Aqui está dizendo que os cansados e sobrecarregados têm um lugar de descanso. E se você ainda está cansado, é porque você não está nesse lugar de descanso. Se o enfado da vida, o cansaço, é maior do que o gosto pela vida, constatamos que não estamos nele, não estamos achando lugar nele. Porque se nós acharmos esse lugar nele, não tem como continuarmos cansados e sobrecarregados. Se está pesado, é porque estamos carregando coisas que não é dele, porque o que é dele é suave e é leve. Então, 2 reflexões. Você está cansado e você se sente pesado, talvez o Senhor quer tirar coisas de nós. Talvez o Senhor quer aliviar as nossas bagagens, né? Mochilas muito cheias, muito pesadas. É um cansaço extremo. Talvez esse cansaço justificado pela força do nosso braço, né? São pessoas que justificam não gastar 5 minutos com o Senhor para gastar 5 horas em trabalhos externos, né? Ou outros diversos. E aí certamente ficarão cansados. E hoje, como fechamento dessa série, eu queria falar sobre a mutação. A mutação do nosso coração. Esse ato divino de mudar. Essa ação de não ser mais aquilo que você era. E isso eu vou partir de um profeta que o Maurício nos trouxe há poucos dias e que desde então eu tenho meditado muito, que é Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, a partir do versículo 19. Ezequiel 11, 19. Se puderem abrir comigo. Ezequiel 11, 19, diz assim: desculpa. Darei a eles um coração não dividido. Olha isso. E porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Mutação é o ato ou efeito de mudar. É quando há uma alteração, uma modificação, uma tendência natural, entre aspas, o natural, de alguém que está em processo. É alguém que tem facilidade de reconhecer que ainda não é. É a humildade de querer ser melhor e de poder ser melhor, mesmo sendo para você mesmo. É uma atitude, é uma ação em primeira pessoa, né? É alguém que busca o mudar. E Ezequiel, ele começa dizendo aqui no capítulo 11, essa porção que nós lemos, no versículo 19, ele fala que darei a eles um coração não dividido. Coração não dividido. Uma mente não dividida. É o mesmo contexto do apóstolo Tiago, quando fala de um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala: chegue-se a Deus, chegue perto de Deus, e ele vai chegar perto de você. Purifique as suas mãos, pecadores, e vocês que sois de ânimo dobre, de coração dividido, limpe o seu coração. Permita que ele limpe o seu coração. Então, um dos grandes problemas da nossa realidade, de viver uma realidade espiritual, é a nossa capacidade de dividir nosso coração, nossa mente. Filipenses 4:6 fala de não andar ansioso. A palavra ansioso ali é dividido de mente e coração. Por isso que a igreja em Atos, o início da igreja em Atos, a marca do testemunho do Espírito Santo é fazer com que essas pessoas pensam unanimemente, congreguem de forma unânime, pensem, agem, sonham, se amam, se partilham os seus bens. A unanimidade, a capacidade que nós temos de ser uma coisa só, é um sinal que o Espírito Santo habita em nós. O contrário disso é o coração dividido, é a mente dividida. É essa pessoa que não tem uma inteireza de coração. Logo se torna ainda mais difícil a nossa transformação, a transformação do nosso ser, porque quando as coisas apertam, quando começam as provações, né, a gente tem a tendência de fugir do processo, de dividir desse caminho ao caminho mais fácil. E, em geral, o caminho mais fácil é o caminho do nosso braço, é o caminho do nosso jeito. Mente dividida, coração dividido é aquele também que eu chamaria de esquizofrênico, que ora está servindo a Deus, a palavra de Deus está nos seus lábios, na sua mente, no seu coração, mas rapidamente ou em algum momento ele passa a servir ele mesmo, a ter interesses egoístas, objetivos egoístas, inveja, maquinações, e aí rapidamente ele vai servir também o diabo. Toda vez que nós assumimos uma posição de legalidade, e o que é isso? Quando nós estamos com uma realidade da nossa vida em pecado, existe um pecado que impera em alguma área da nossa vida, nós estamos dando atuação ao diabo.
O diabo ele tem a legalidade de utilizar uma área pecaminosa da nossa vida para destruir a nós e aqueles que estão à nossa volta. Destruir, inclusive, o testemunho de Cristo sobre a nossa vida. Pastor, mas eu não sirvo ao diabo. Toda vez que você nega conhecer a Deus e viver a realidade que Deus tem para você, você assume o risco do engano pecaminoso. E o que é o engano pecaminoso? O engano que abre legalidade de morte. Toda vez que nós abrimos legalidades de pecado, de morte na nossa vida, estamos a serviço do diabo. O diabo pode utilizar a nossa vida a qualquer momento para destruir a nossa vida. A intenção dele é essa: roubar, matar e destruir. O ponto central da mensagem de Ezequiel são essas realidades que transcendem a história, ou seja, aqui é uma profecia atemporal, ela, como uma flecha, ela foi lançada e buscou um cumprimento, né, na nova aliança. Ela faria sentido na pessoa de Jesus. Jesus e o envio do Espírito Santo seria esse cumprimento da promessa. O cumprimento de fazer no nosso coração aquilo que eu não posso fazer. Esse profeta, ele provê importantes percepções sobre arrependimento, sobre salvação, sobre a intenção de Deus habitar em nós e manifestar sua glória a todos os povos, como um testemunho a todos os povos. É constrangedor, irmãos, quando você para pensar no quão especial é a atuação do Espírito Santo em nós. Eu digo que alguém que de fato nasceu de novo, ele tem muita dificuldade de ser um pecador obstinado. Porque uma vez que o pecado, ainda que como parte da nossa natureza caída, não é mais o ponto de partida das nossas ações, você não consegue, de forma natural, agir demasiadamente, obstinadamente, de forma pecaminosa. É aquele cara que põe o pé na jaca, mas fica meio pé dentro e meio pé fora, sabe? A gente não consegue fazer o errado 100%, com tanta energia que nós tínhamos para fazer obstinadamente antes de sermos salvos. Essa é a marca do salvo. A marca do salvo é esse que foi tocado no mais profundo do seu coração e que os tropeços, os erros e os pecados são acidentes de percurso que machucam inicialmente a nossa alma. Nós desenvolvemos essa capacidade de perceber que aquilo é constrangedor ao Espírito Santo de Deus. E então a gente resolve tirar o pé da jaca. Uma vez que você não consegue enfiar o pé todo, você entende que jaca não é lugar do seu pé. E isso é a obra que o Espírito faz em nós, mediante a salvação. E essa é a continuação da palavra de Ezequiel. Um espírito novo. O espírito aqui está com E minúsculo, ou seja, ele não está falando do envio do Espírito Santo, ele está falando da regeneração do nosso espírito. É a capacidade de você, aquela origem pecaminosa proveniente do pecado, da queda, ser alterado por o seu DNA por uma nova promessa, uma vivência em santificação, em santidade. Mas para isso, o profeta continua dizendo, é necessário um transplante. É necessário retirar esse coração de pedra
pedra no sentido de insensível, de essa mensagem não é para mim, o outro deve estar vivendo isso, tomara que fulano esteja escutando, e colocar um coração de carne. E o coração de carne é aquele assim, Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser operado pelo médico dos médicos. E você continua lendo aqui quando ele fala: eles conseguirão agir segundo os meus decretos, serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Ele está falando dessa unanimidade cumprida em Atos 2, ou seja, somente mediante a ação do Espírito Santo, regenerando o nosso coração, a gente recebe a capacidade de pensar coletivamente, de ser um só coração, mesmo sendo agora 19 pessoas. Somente assim a gente consegue ter uma só mente, um só espírito, uma só unanimidade de fé, um objetivo. Né? E aí nós seremos cuidadosos em obedecer às leis. Ele continua: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pode parecer palavra repetida, né? Sabe quando você começa a ver um filme, aí você já assistiu, aí você tem aquela reação de querer trocar o filme que você já viu? Então, quando ele fala isso, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, a gente tem a tendência de falar, já ouvi isso. Mas isso aqui é muito sério, meus irmãos. Você ser povo dele, escolhido dele, você ser propriedade exclusiva de Deus, e Deus ser o seu Deus, é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui já é uma vitamina, assim, isso já é uma feijoada para nós. Ele ser o nosso Deus implica em a gente não mais ser o nosso Deus. O nosso eu não ser o nosso Deus. Esse mundo não ser o nosso Deus. Os pecados da nossa carne não ser o nosso Deus. Mas ele ser o nosso Deus. Nós temos essa natureza egoísta, caída, pecaminosa, mas mediante o Espírito Santo de Deus é possível, né, uma nova atitude, que eu chamaria de humanamente sagrada, porque humano é aquilo que ele nos fez e sagrado foi a intenção dele nos fazer. Humanamente sagrada, né, esse coração de carne, radicalmente diferente das nossas origens de morte, que é o coração de pedra, que é o insensível. Temos 20 pessoas agora aqui e eu quero fazer uma pausa, um parêntese, queria pedir um exercício para você. Feche seus olhos. Temos aprendido que na palavra fala muito sobre meditar, né? Medita na palavra de dia e de noite. E as religiões afrodescendentes, hindus, foram tomando conta, né, dessa realidade da meditação, mas é uma realidade bíblica, meditar. Então eu queria fazer um exercício aí de alguns minutos com você. Feche seus olhos, respira fundo e medite nisso que eu estou te dizendo. Medite nessas palavras. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Você tem um Deus. Você tem alguém que sonhou com você desde antes da fundação do mundo. Você tem alguém disponível a você que tem um plano para a eternidade. Agora medite naquelas áreas da sua vida que estão dando legalidade ao diabo. Áreas que estão em pecado. Por mais sujo que seja, pense neles. Agora olhe para a cruz. Olhe o amor de Jesus naquela cruz, reconciliando a humanidade com Deus. Vasculhe as áreas insensíveis, aquelas que, não é comigo, isso não é para mim. E peça a Deus para fazer um coração de carne. Aquele que diz, é para mim sim. Eu preciso ser salvo hoje. Eu preciso parar com essa vida de pecado hoje. Porque Deus tem um projeto lindo, especial para nós. E esse projeto vai para além dessa vida. Muito além dessa vida. Amém? Continuando ainda em Ezequiel 11, versículo 21 fala assim, olha, mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes. Olha que coisa profunda isso. Pessoas que o seu coração estão apaixonados, afeiçoados às suas próprias imagens repugnantes. Sabe o que é isso aqui? Pessoas com sua autoafirmação, né? A afirmação para além daquilo que o Senhor fala dela, né? Pessoas que criaram uma imagem tão robusta de si mesmo que elas não precisam mais de Deus, afeiçoados às suas imagens. Tem um jogador de futebol aí que contratou alguém para fazer uma estátua de bronze dele mesmo e colocar na entrada da casa dele. É isso aqui, ó. Coração afeiçoado às suas imagens. É o cúmulo do narcisismo, é o cúmulo do egocentrismo, é o cúmulo do coração de pedra. E as pessoas que estão também apaixonadas por seus ídolos detestáveis. E se tem uma coisa que faz a gente se apaixonar, é os ídolos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar de Deus na nossa vida, que fala para a gente o porquê levantar de manhã, inclusive fala inclusive para alguns não estarem aqui nessa reunião agora, que só tem 20 pessoas, são os ídolos. São aqueles que falam que a esperança última está em outra coisa a não ser o Deus da palavra de Deus, né? São os ídolos detestáveis. E o que ele fala, o profeta? Olha, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Cada pessoa que se dedica às suas próprias imagens ou aos seus próprios ídolos, uma hora ou outra, a conta vai chegar. Vai cair sobre a sua própria cabeça a inutilidade dos seus atos. É mais ou menos aquilo que Salomão escreve próximo da sua morte. Tudo é muito vaidade, tudo é muito
supérfluo. Levantar de manhã, trabalhar, pagar conta, tudo isso é muito supérfluo e uma hora a conta chega. Quando ele utiliza essa palavra aqui, mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado, apaixonado, no original é a palavra sendo movido. Todos aqueles que estão sendo movidos apenas pelas suas imagens ou pelos seus ídolos terão suas contas chegarão, né? Farei cair sobre a cabeça deles a recompensa por aquilo que eles têm feito. Então, o profeta Ezequiel é importante para a gente nesse momento, porque ele está apontando para uma mutação de coração. Sair desse lugar onde não é para mim, coração de pedra, com aquele lugar assim, Deus faz a sua obra em mim hoje de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Ezequiel continua falando do mesmo assunto aqui no capítulo 36, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Agora espírito aqui está com E maiúsculo. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel está sinalizando, mais uma vez, essa mutação, né, essa cirurgia que é muito além de uma mudança externa. É uma mudança exterior, principalmente comportamental, mas que é resultado de uma mudança interna radical. Mudança exterior, mudança comportamental, como resultado, né, de uma mudança interna radical. Quando você inverte essas forças, quando alguém tenta mudar exteriormente ou mudar o seu comportamento sem uma mudança interna radical, uma hora sai entre os dedos. Uma hora ela manifesta de novo seu coração de pedra, assumindo o controle da sua vida pela sua autoimagem ou até mesmo o quanto seus ídolos as dominam sua mente, seu coração. Ele está apontando aqui para essa ideia do coração novo, do espírito novo, mediante a atuação do Espírito Santo, né? São pessoas equipadas e qualificadas para responder aos anseios de Deus, né? Não se trata de uma obediência forçada pelo nosso braço. Não é alguém impondo a você uma obediência, mas é algo que é um resultado natural da sua vida, da transformação que está acontecendo dentro de você, para boas obras. Não há outro caminho a trilhar a não ser a obediência para uma pessoa que começa a ser mudada pelo Espírito Santo. O Rodolfo Abrantes, você estava vendo a entrevista dele lá no De Noite, ao Danilo Gentili, foi muito boa a entrevista, e ele é um evangelista, né? E aí perguntaram para ele assim, mas por que depois de você ter a experiência com Deus, você não pôde continuar cantando as músicas do Raimundos? E ele respondeu o seguinte, o que ele cantava antes é o que ele vivia antes. A vida dele, droga, sexo, prostituição, tinha uma melodia, e ele era verdadeiro com essa melodia. O que ele fazia no Raimundos era expor ao mundo a melodia da sua vida. E aí a resposta dele para o Danilo foi o seguinte, não foi que eu não quis continuar sendo a mesma pessoa, é que a minha vida mudou.
e automaticamente a melodia da minha vida mudou. Não é que eu quis continuar sendo a mesma pessoa, mas eu não consegui porque ele mudou. A melodia, as obras da minha vida mudaram. E aí eu não consigo mais falar a mesma coisa. E a canção nova que ele lançou essa semana chama Um Presente para o Futuro. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa mutação, com essa transformação que vai para além da força do seu braço. Porque a nossa vida, ela tem uma melodia, ela tem um som. E esse som contamina as pessoas. Esse som extrapola para as pessoas. E eu fiquei olhando aquele cara doidão falando assim, evangelista nato, e ele pregando pro cara. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Como é bom ver a atuação do teu Espírito Santo em corações rendidos, que tem coragem de construir uma nova história e agora colocar uma melodia para o mundo. Uma nova melodia para o mundo. No lugar de vergonha, de droga, de dor, de fome, de nudez, de escárnio, a glória de Deus, o testemunho de Deus, a ação do teu Espírito Santo. Maravilhoso isso. Então, se você está fazendo muita força para dar um fruto, isso ainda não é natural para você. Porque o fruto, a capacidade de gerar frutos é inerente a alguém que tem vida. E a vida de Deus, ela produz esse ciclo de receber a vida e de gerar. Eu não sei quantos de vocês têm percebido vida saindo de vocês, tocando outras pessoas, tocando ambientes, sendo sal e luz para as pessoas. Mas a minha oração é que isso seja cada vez mais um movimento natural da nossa vida. Que a trilha sonora da nossa vida seja o testemunho de Jesus. Seja essa melodia de salvação, de regeneração, de conhecimento do reino de Deus, da sua justiça. E Jeremias está apontando, Ezequiel está apontando mais uma vez para essa obra do Espírito Santo na nossa vida. Mais uma vez eu quero exercitar isso com você. Quero fazer uma pausa aqui de alguns minutos. Quero te convidar novamente a fechar os seus olhos, respirar fundo e orar comigo pedindo a atuação do Espírito de Deus. Senhor Jesus, tua palavra diz que se nós nos aproximarmos de coração sincero, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós acharíamos descanso para a nossa alma. Nós encontraríamos com o testemunho da sua proposta de vida para nós. Eu oro para que essa obra de mutação, de regeneração do nosso coração, mediante a ação do teu Espírito Santo, se complete na nossa vida. Como é bom, como é bonito ver a vida de alguém que a melodia é uma melodia nova, do alto, que é uma melodia de salvação, de regeneração, de testemunho vivo da tua ação. Como é bom, Senhor, como é bom, como é identificador perceber a tua vida. Então faz isso em nós. Tire os nossos ídolos.
por mais que os amamos, né? Por mais que sejam as pessoas que mais amamos, nós abrimos em coragem a permissão de serem retirados todos os nossos ídolos, seja bens, familiares, filhos, esposas, esposos, ministérios, contas bancárias. Faça falir tudo aquilo que se opõe ao reconhecimento que só há um Deus, um Senhor, um reino, uma igreja, um propósito e um testemunho vivo a ser pregado. Por favor, Senhor, faz isso em nós. Em nome de Jesus. Bom, continuando, outro profeta que concorda com Ezequiel é Jeremias. Então você vai voltar um pouquinho em Jeremias 31. Jeremias concorda totalmente com a oração de Ezequiel. Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31, está um pouquinho para trás aí, né? Diz assim, ó, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Porei a minha lei no íntimo, no mais profundo, naquele lugar onde não são vendidos, que não negam a mim mesmo, que são testemunhos mesmo mediante a perigo de faca, de espada, de crucificação, de morte, de degolar. Eu escreverei o meu testemunho no coração deles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Jeremias está apontando, né, para essa inscrição criadora e transformadora que Deus faz da sua vontade em nós. E isso se faz necessário porque o nosso coração é mau. Não se trata de um conhecimento meramente intelectual. Pessoas com alto poder intelectual pode ou não conseguir reconhecer a proposta de Deus. Não se trata de o quanto a pessoa tem um QI para entender a mensagem ou a palavra de Deus. É lindo ver os testemunhos que Deus, ele sempre utiliza da linguagem apropriada para alcançar cada coração. E essa atuação é feita pelo Espírito Santo através de nós, através de pessoas, através de pregadores, através da igreja. Mas fato é que ele está prometendo um dia onde não precisaremos mais desenhar para as pessoas. Elas conhecerão, desde o maior até o menor, que ele é o Senhor. Existe, irmãos, uma proposta de relacionamento santificado, pactual, né, de conhecimento, de o quanto nós vamos conhecendo desse Deus e ele vai se fazendo conhecido a nós. Tem coisas que eu antes falava, que hoje eu não falo mais, porque a caminhada foi de conhecimento, de a intelectualidade de quem ele é sendo revelada para a minha capacidade de entender quem ele é.
Mas isso não significa que o testemunho da proposta dele mudou. E a promessa da nova aliança em Jesus, que Jeremias está apontando, cria essa convicção de comunhão com Deus, que ele está disponível a todos por meio de Cristo, do sacrifício da cruz, que você que está me ouvindo agora, que se sente a pior pessoa hoje, 28 de junho, que cometeu coisas horríveis essa semana, ou que pensou coisas horríveis a respeito de pessoas, ou que você se envolveu com pecados de pornografia, ou você que se envolveu com pecados da mentira, da inveja, da soberba, da ganância, da altivez, você que manifestou as obras da carne, né? Bebedices, orgias, existe uma promessa. E essa nova aliança em Cristo, ela abre essa possibilidade, essa porta de reconciliação, de comunhão com Deus. E isso pode acontecer, assim como aconteceu no Novo Testamento com a vida de Nicodemos, isso pode dar um nó na sua intelectualidade. Porque não é fácil entender que não é pelo meu mérito. Naturalmente, para nós é mais fácil desenvolver uma espiritualidade ligada ao mérito e ao medo. Então, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de não ser abençoado, e quanto mais eu consigo servir a Deus, mesmo que por medo de não ser abençoado, eu me sinto no direito de ser abençoado. Isso é uma relação de mérito e medo. E do outro lado, a relação que ele propõe para nós é uma relação de graça e amor. Graça, porque você não pode mais fazer nada para ser aceito, ou mais aceito ou menos aceito. E amor, porque a conta já está paga. E ela não foi paga por você, ela foi paga por Jesus. Então, muito cuidado com essas espiritualidades que têm sido manifestas por aí, onde as bases fundantes da relação com Deus é medo e mérito. Medo, porque elas têm mais medo do que Deus pode negar a elas do que propriamente amor por aquilo que Deus está propondo. E se elas se relacionam com Deus por medo, medo é contrário ao amor. O contrário do amor não é ódio, é medo. Porque o medo ele é limitador, ele rouba a essência do porquê nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. E o grande perigo de quem se relaciona com ele por medo e mérito é que você vai alcançando esses lugares de então eu jejuei, então eu orei, então eu li tanto, então ele tem que fazer para mim, porque eu mereço. Não que você não tenha que ler, orar e jejuar, mas você tem que fazer tudo isso mediante ao que ele já fez em Cristo, na cruz, que é de graça, mas não foi de graça, não foi porque você é bonzinho, bonitinho, mas foi porque ele nos ama. E isso é um exercício muito difícil para a gente entender, meus irmãos. Essa mutação de coração de pedra, que não entende essas coisas, para o coração de carne, que sente esse testemunho de Deus, é muito difícil. Inclusive foi difícil para um sábio chamado Nicodemos. João capítulo 3 conta a história desse homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do concílio, um dos líderes judaicos daquela época, e esse concílio era um grupo de estudiosos e piedosos de Israel que carregavam a imagem da religião verdadeira daquela época. Jesus, inclusive, chama esse homem de mestre em Israel, alguém que dominava a ideia do conhecimento racional. E diz a história que Nicodemos saiu para encontrar com Jesus à noite, à escondida.
em segredo, talvez para conversar em particular, sós, temendo que a sua reputação podia redundar na perda da sua posição como líder em Israel, ou até mesmo a expulsão do concílio, porque Jesus era tido como aquele do caminho, né? Aqueles que estão uma falsa religião iniciando naquela época. E Nicodemos vai à noite conversar com Jesus e tem um diálogo ali muito interessante. Versículo 3 fala assim, olha, João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus mostra que a necessidade de interiorização do Evangelho. O Evangelho não é algo que se fala, é algo que se vive, é algo que se recebe. Né? Jesus falava de um Deus que não era somente para ser acreditado, porque ele fazia milagres, ou porque ele dava o pão, ou porque ele curava, mas que precisava ser vivido e recebido por essa transformação interna, essa regeneração, essa mutação, essa mudança, esse nascer de novo. Em grego é nascer do alto, né? Nascer de cima. Aquele homem sábio, então, entrou em parafuso, porque não cabia em todos os seus estudos, em toda a sua biblioteca judaica, em todos os seus cursos de teologia, não cabia essa afirmação, nascer de novo, nascer do alto. Ele entendeu já no primeiro sentido, né, que era voltar à barriga da sua mãe. E isso também não era possível. E aí Jesus fala o seguinte, versículo 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu acredito que essas duas palavras são importantes para nós nesses dias. E eu quero deixar isso bem sinalizado. Para mim, a Bíblia fala, né, dessas janelas de oportunidade, desses tempos. E será um tempo de testemunho da água e do Espírito. Testemunho da água tem a ver com uma purificação que será feita no nosso meio. As igrejas que não deveriam existir, ou que existiam sem um propósito redentivo, sem o propósito de Deus, não darão conta de se manter, né? E um testemunho de regeneração, um testemunho do Espírito. O nascer do Espírito tem a ver com um formar de novo, com aquele que já teve uma experiência de purificação, mas agora precisa encarar a regeneração. Então, um testemunho da água e do Espírito, um testemunho de purificação e regeneração. Esse é o cumprimento das profecias de Ezequiel e de Jeremias. O Espírito novo, um coração novo, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Essa é a minha proposta de fechamento dessa série. O quanto ela foi capaz de nos mostrar o tamanho do nosso coração de pedra e nos propor a alteração para um coração de carne. Será que a nossa sabedoria, nossa inteligência já alcançou o que é nascer de novo? Minha oração é que os cristãos estéticos que possamos ter, inclusive no nosso meio, estejam de saída, estejam de partida. Não porque nós não desejamos que eles estejam aqui, mas que não desejamos que eles estejam aqui da forma como eles viviam antes de serem regenerados. Não que nós não queremos as pessoas, nós não queremos as mesmas pessoas. Nós queremos pessoas que aceitem a purificação e que encarem a regeneração, o formar de novo. Então, é um David, mas não é mais o mesmo David.
É uma Rebeca, mas não é mais a mesma Rebeca. É um Felipe, mas não é mais o Felipe. Aquele Felipe de antes. É uma Lídia, mas não é mais a mesma Lídia. É cada dia uma Lídia formada de novo, formada do Espírito, ou que ouve o Espírito, que ouve as profecias e acolhe o cumprimento dessas profecias na sua vida. Para fechar, concluindo, nós precisamos desenvolver, irmãos, a capacidade negativa. O que eu chamo de capacidade negativa? Se você pegar uma vasilha, mesmo que ela esteja cheia de coisas boas, ela não tem utilidade para a próxima tarefa até que ela seja esvaziada. Vou repetir. Se você pegar uma vasilha bonita, Tupperware, a melhor que está tendo, com uma tampa maravilhosa, por melhor que ela seja, se ela já estiver cheia de coisas, ela não tem nenhuma utilidade para a próxima tarefa, até que ela seja esvaziada. Eu quero te abençoar essa manhã para um tempo de esvaziamento. Jesus precisou desse tempo em Mateus capítulo 4, quando ele vai e fica 40 dias no deserto. Ele buscou um esvaziamento. E Filipenses 2:5 vai dizer que ele esvaziou inclusive da forma de Deus, né? Tomando a nossa forma humana. E ainda assim, na forma humana, ele se esvazia dos seus direitos humanos e se torna um servo. Às vezes a gente está tão acumulado de coisas que não percebemos novas oportunidades de Deus e que Deus deseja nos dar ou nos usar, porque nós não estamos praticando a capacidade negativa de negar aquilo que era para abrir para o novo, para aquilo que é novidade hoje. Há quanto tempo você não tem uma experiência com o eterno no secreto? Sem nenhum livro, talvez somente a Bíblia, mas tente fazer isso também em algum momento sem a Bíblia, para ver o quanto da Bíblia tem dentro de você. Mas aquele lugar que você ajoelha e só ora, só fala com Deus. E depois você acaba as suas palavras e ele começa a falar para você. Há quanto tempo você não escuta isso? Há quanto tempo você não experimenta isso? Você só vive do que o seu conhecimento racional consegue fazer. Mas o seu espírito continua vazio. Então perceba se as suas vasilhas estão cheias demais e pratique a capacidade negativa. Segunda coisa, pratique o som do silêncio. Esse som, meus irmãos, ele pode não ser de ausência, mas de presença. Não estou falando de um silêncio estéril, mas de um silêncio produtivo. Não significa que não há nada a ser dito, mas que Deus pediu permissão para falar e agora você tem que ficar calado. Você tem que calar sua boca. Um dos princípios dos homens sábios é falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo. E, em geral, uma pessoa tagarela, minha avó já falava que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Uma das necessidades que nós podemos crescer em regeneração, além da capacidade negativa, é a capacidade de praticar o som do silêncio. Esse som, como eu falei, não está dizendo que está tudo em silêncio, não necessariamente. Talvez você nunca ouviu ou nunca vai ouvir tanta coisa, tanto, como irá ouvir a partir do momento que você começa a praticar esse som da presença, esse som da permissão para Deus falar. Tem gente que fala tanto que o som da sua voz ensurdece
o som da voz de Deus. Tem gente que acha tanto e seus achismos falam tão alto que Deus não tem lugar mais para achar coisa alguma. Não significa que não tem nada para ser dito, mas talvez Deus está te chamando para você ficar calado e Ele falar. Pratique isso. E por último, para fechar, se torne uma carta autêntica. O 2 Coríntios 3:3 fala de cartas não mais escritas em tábuas de pedra, mas uma carta escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Isso é lindo. Eu queria pensar com você o que significa uma carta legítima, né? Uma carta autêntica. Quando você vai no cartório, esses dias eu tive que ir no cartório reconhecer uma assinatura e quando eu cheguei ali no cartório, eu dei o meu documento e o critério para se autenticar o documento ou aquela assinatura é a vericidade daquela xerox com o original. Né? O original está ali e a xerox está ali e aí eles olham a xerox e valida se é exatamente os mesmos termos. Né? Está escrita a mesma coisa. E aí sim a gente recebe o selo de autenticidade. Quando Paulo faz essa oração em 2 Coríntios 3:3, ele está dizendo sobre um povo autêntico. Um povo com autenticidade, que foi reconhecido a veracidade das suas verdades, dos seus termos, mediante ao original, a Cristo, a verdadeira carta enviada por Deus para salvar toda a humanidade. Ele, a única carta, nos deu o privilégio de sermos cartas vivas, cartas enviadas, testemunhos enviados para todos os povos. Isso é um privilégio. Agora, não sei se você já passou por essa vergonha de tentar autenticar algo que não é verdadeiro. Quando você chega num local que atesta a verdade de algo, essa pessoa pega e fala, olha, essa assinatura não bate. O que está por trás dessa afirmação é alguém está mentindo, alguém está tentando enganar, alguém está fazendo algo que não deveria. E não é essa a proposta que Paulo disse, que está confiada a nós, como cristãos, salvos com propósito, né? Pelo contrário, o que está escrito nas tábuas dos nossos corações, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, é o ministério de Cristo. É a ação de Cristo que continua sonhando salvar e regenerar. Salvar o perdido, que nunca encontrou, e regenerar aquele que um dia foi salvo. E precisa continuar sendo salvo, sendo regenerado, hoje e para todo sempre. Quero fechar com uma frase que a gente gosta muito, que eu aprendi com um amigo da Jocum, que fala o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Vou ler de novo. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu não sei em qual desses homens aqui você se encaixa.
mas eu sei exatamente o tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis. E se estamos em tempos difíceis, o que nós precisamos hoje é de homens fortes. E aí nós teremos em breve tempos bons. Essa é a minha oração para mim, para você e para todos da nossa comunidade, da nossa família. Que o Senhor nos ajude. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar uma vez mais. Eu queria pedir você que ouviu essa palavra e ela mexeu com você profundamente, para você orar por nós. A pessoa que deve orar não é sempre o pastor ou o pregador, mas aquela pessoa que de fato está acolhendo o que está sendo dito e aquilo está queimando no coração dela. Então, ore por nós. Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa manhã e porque o foi pregado, Pai. E pedimos ao Senhor que nos dê esse coração de carne, que o Senhor opere dentro de nós com o Teu Espírito, Pai, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Nossos corações, muitas vezes duros e difíceis, Pai, de serem trabalhados, não podem ser transformados se não for o Senhor, Pai, a escrever nos nossos corações as Tuas leis, Pai. Se não for o Teu Espírito a atuar dentro de nós, mudando, Pai, a nossa natureza e nos fazendo conformes o Seu Filho amado, Jesus. Nós dizemos sim, Pai, a esses processos do Senhor. Nós dizemos sim, Pai, à atuação do Teu Espírito e pedimos que o Senhor gere, Pai, entre nós, dentro de nós, homens fortes, homens valentes, homens de coragem, homens que não temem, mesmo em meio a situações difíceis, porque no Senhor, com o Senhor, Pai, nós podemos vencer exércitos, nós podemos ir além do que das nossas próprias forças, Jesus. A Tua palavra fala a respeito de homens de fé, homens que tamparam a boca de leões, homens que passaram pelo fogo, pela espada, por tempos difíceis, homens dos quais esse mundo não era digno, Pai. Que o Senhor levante no meio de nós homens, Pai, desse calibre, não porque têm ou são alguma coisa em si mesmos, mas porque são homens submissos e cheios do Seu Espírito Santo, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, para que no nosso meio, Pai, tenham homens cheios do Teu Espírito Santo e com um coração de carne, coração sensível, um coração capaz de suportar, Pai, e de perceber o próximo. Nós somos gratos por essa série, somos gratos por cada palavra ministrada, somos gratos por cada pessoa, Pai, que foi usada pelo Senhor para compartilhar algo. Porque, como foi dito, nós só compartilhamos aquilo que somos. E que a nossa vida seja essa canção, Pai, uma canção que canta sobre o Senhor, porque estamos cheios do Senhor e do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por que o Senhor não desistiu de nós e insiste em nos fazer melhores e nos fazer de novo. Muito obrigado, Jesus. Gente, vamos fazer a famosa despedida aí, ó.
Todo mundo, dê tchau aí para a Tchau, filmagem. Oi. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a semana de todos. Amém.